Bem-vindos a todos a mais uma edição do COAENF. E eu, Marisol Bastos de Carvalho, tenho a honra de estar aqui hoje com vocês para falar sobre o jogo transtorno mental dos hábitos e dos impulsos, também conhecido como transtorno do jogo, atualmente o termo mais técnico, também conhecido como jogo patológico. Quem quiser entender um pouco mais o mecanismo, recomendo ler O Jogador, de Dostoiévski, um livro do século XIX, mas que mostra o protagonista apresentando os sinais e sintomas do portador de transtorno do jogo, a dificuldade de não conseguir se livrar da dependência, até porque no século XIX não havia tratamento, e todo esse desafio, que em termos de fisiopatologia continua sendo o mesmo. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou enfermeira graduada pela Escola de Enfermagem da USP, sou especialista em enfermagem psiquiátrica e saúde mental pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Também sou mestre em Administração de Serviços e Enfermagem pela IEUSP, Escola de Enfermagem da USP. Atuo como docente dos cursos de graduação da Universidade Paulista, a Unip, e da Universidade Cruzeiro do Sul, a Unixul. Sou enfermeira terapeuta pela participação no projeto Enfermagem Solidária do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. Sou autora do Psiquiatria para Enfermagem e atualmente sou autora de Saúde Mental e Psiquiatria para Enfermagem, que foi lançado no final de 2024. E trazendo um pouco da contextualização, por que a gente precisa falar de jogo patológico? Porque, infelizmente, nós estamos passando por uma pandemia sobre as bets. Bets são jogos eletrônicos, né? Saiu esse ano, comecinho desse ano, na revista Piauí, uma grande reportagem a respeito, né? Então não é um problema só no Brasil, mas no Brasil está extremamente associado ao endividamento de uma população que já tem histórico de dívidas. E como mecanismo hoje do jogo patológico através dos jogos de apostas é feito pelo celular, dá muito mais trabalho, entre aspas, do que é um cassino, que no caso do Brasil é proibido. Anos 90 a gente teve o problema dos bingos e caças-níqueis, foram retirados do mercado, melhorou a questão do jogo. Claro que ainda existe de forma ilegal, mas hoje a gente está a 1 minuto de uma tela, né? Então é fácil de instalar no seu celular, é só mais um aplicativo dentre os diversos aplicativos que a gente tem no nosso celular. Infelizmente, os jogos de apostas são patrocinadores de times de futebol, de várias celebridades no nosso país que incentivam o uso do jogo. Então, se nós contextualizarmos com a natureza humana, desde o início dos tempos, ou seja, a gente tem relatos bíblicos do uso de álcool, por exemplo, os humanos buscam diversas alternativas para aumentar o seu prazer e diminuir o seu sofrimento. O que mudou conforme os séculos foram passando? Lá pela até a Idade Média, eram empregadas em formas sociais de ritos e tinham uma função curativa e ritualística. A partir da Idade Moderna, século XVIII, XIX, a partir da Revolução Industrial, se percebe os malefícios do álcool e aí a primeira substância psicoativa que se começa a avaliar os prejuízos em termos de saúde física e de saúde mental. A partir daí a gente começa a compreender várias outras substâncias psicoativas, muitas dessas se tornam lícitas e ilícitas, e também no século XIX
a gente começa a observar um comportamento patológico do jogar. Isso sempre existiu. O problema não são os humanos buscarem alternativas de mais acréscimo de atividades prazerosas e diminuir o sofrimento do ciclo vital. O problema é quando o sistema de recompensa do nosso cérebro compreende que a única forma de obter prazer é através da substância ou do jogo, mesmo com vários problemas acontecendo com esse indivíduo. Então, a epidemia dos jogos hoje, a pandemia, melhor dizendo, é um grave problema mundial. E claro, quando a gente pensa na jogatina online, atualmente é o maior problema no nosso país, infelizmente, pela facilidade de acesso. Também temos dados que muitos brasileiros recorrem à jogatina online como forma de melhorar a renda, mas desconhece que o processo no nosso cérebro é o mesmo de estar consumindo uma substância psicoativa, independentemente dela ser lícita ou ilícita. Então, o mecanismo no nosso cérebro é igual ao consumo do café, é igual ao consumo do álcool, do cigarro, das substâncias ilícitas, cocaína, crack, entre outras. Um dado deste início de 2025. Um pouco mais de 12% dos brasileiros busca as alternativas do jogo online para aumentar sua renda. Infelizmente, esse indivíduo não sabe que ele está ensinando o cérebro dele a aumentar a tolerância, não pelo tempo de tela, mas precisar cada vez mais daquele sistema de recompensa. Então, quanto mais tempo ele passa jogando, mais o cérebro desse indivíduo compreende que precisa mais e mais daquilo. Então, vai aumentando a tolerância até esse indivíduo se tornar dependente. E aí a pessoa acredita que, infelizmente, ela só busca essa alternativa para melhorar a renda. Ela não consegue compreender que ela entrou num ciclo de dependência igual a uma substância psicoativa. Então, o DSM, a gente está na 5ª versão revisada, então por isso o DSM-5-TR, que foi lançado em 2024, quer dizer, lançado em 2023 pela Associação Psiquiátrica Norte-Americana, traduzido para o nosso idioma português em 2024. Então, o transtorno do jogo, também conhecido como jogo patológico, está no capítulo dos transtornos por substâncias psicoativas e ele é definido como um transtorno não relacionado à substância e pelo CID-10, pela Classificação Internacional de Doenças da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Ele recebe o CID-F 63.0. Trazer aqui para nós pensarmos e refletirmos juntos, para a gente entender toda essa complexidade do jogo patológico, vamos conhecer os critérios diagnósticos? Então, o critério A diz que o comportamento de jogo problemático, persistente e recorrente que leva a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo, conforme indicado pelo indivíduo que exibe 4 ou mais dos seguintes sinais e sintomas num período de 12 meses. Então, para uma pessoa ser diagnosticada como portadora de transtorno do jogo, ela precisa apresentar um sofrimento psíquico, uma intensidade e uma frequência do comportamento de jogar por no mínimo 1 ano. E a gente vai ver quais dos possíveis pelo menos 4 sinais e sintomas que essa pessoa precisa minimamente apresentar. Então, ela precisa, ao menos, jogar com
quantias crescentes de dinheiro para alcançar a excitação desejada. Vocês perceberam? Quantias crescentes de dinheiro para alcançar a excitação. Então, não é quantias crescentes para ter mais dinheiro. É que se ela joga 10, ela tem um X de excitação no cérebro. Se ela joga 15, aumenta. 30, 40. Então, é o mesmo comportamento se a gente comparar com um fumante. É um cigarro, depois 2 cigarros, 3, meio maço, um maço e meio, 2 maços de cigarro dia. Por exemplo, 1 lata de cerveja, 3 latas de cerveja, um engradado. Próximo item. Fique inquieta ou irritável ao tentar reduzir ou parar de jogar. Então, se ela joga 2 horas por dia, se hoje ela jogar 1h30, ela já vai se perceber mais inquieta, mais irritadiça. Se ela tiver sem um sistema de Wi-Fi, se algo impedir ou dificultar que ela esteja jogando. Ela faz inúmeros esforços para tentar se controlar. Tanto controlar reduzindo a frequência ou tentando parar. Né? Então, hoje eu não vou, aí daqui a 5 minutos, né? Então, se eu fico 1 hora ao dia, eu vou ficar 55 minutos. Mas esses esforços, por conta dela não estar em tratamento e fazer parte do quadro clínico do transtorno, ela não consegue parar. E isso aumenta a sua frustração e reforça o processo de tolerância no cérebro. Essa pessoa também está frequentemente preocupada com jogos. Como assim? Ela tem pensamentos persistentes para ficar jogando. Então, ao invés de estar se distraindo assistindo um filme, maratonando uma série, passeando no parque, fazendo uma atividade física ou estar no momento com a família, ela mantém os pensamentos dos jogos. Ela revive experiências passadas, por exemplo, experiências onde ela jogou uma quantia crescente de dinheiro e obteve um valor muito grande. E pode ser desde que ela ganhou mais naquele dia ou perdeu tudo com a aposta seguinte. E ela também tem pensamentos de como obter mais dinheiro para poder jogar. Né? Por que a gente sabe que existe uma grande parcela de pessoas endividadas pelos jogos? Por conta de empréstimos consignados referentes ao problema do transtorno de jogo. Então, ela já comprometeu o salário dela. Então, o que ela vai vender? Não vai poder vender o celular. Então, ela vai obter uma renda extra. Se ela tiver um segundo emprego, como que ela vai ter tempo para jogar? Então, ela começa a pedir dinheiro para outras pessoas, empréstimos bancários, para conseguir lidar com prejuízo financeiro, vende objetos, né? Então, a gente tem N relatos de pessoas que venderam propriedades, como um carro, parou de pagar o financiamento do carro, até vender a casa, uma casa no litoral, para conseguir dinheiro para jogar e tentar lidar com prejuízo, que aí é um outro problema do sofrimento clínico presente, já que a gente está falando de algo que é transtorno. Então, se é transtorno, obrigatoriamente envolve sofrimento mental ou sofrimento psíquico. A gente pode utilizar ambos os termos. Continuando os critérios diagnósticos propostos pelo DSM-5-TR, a gente tem que frequentemente a pessoa joga quando ela se sente angustiada. Então, ela está se sentindo impotente em relação às dívidas, culpada porque está mentindo para os familiares e amigos, ansiosa porque ela ainda é à tarde, ela ainda não jogou o dia, depressiva com os eventos que estão acontecendo com a vida dela. Pode ser que ela também tenha comorbidade,
ou seja portadora de algum outro transtorno mental. Então, essa angústia se refere também a esse sofrimento exacerbado. Geralmente, no dia seguinte, ela retorna para se vingar. Como assim? Perseguir as perdas. Então, digamos, por exemplo, que hoje ela jogou R$100 e perdeu 200. Ela vai retornar amanhã para tentar jogar 300, ou seja, recuperar o dinheiro perdido do dia anterior e acrescentar mais a conta de hoje, né? Então ela não suporta o perder, mas perdi, mas eu vou na próxima jogada ganhar até mais, reforça o processo de tolerância. Ela começa a mentir para todas as pessoas próximas, então colegas de trabalho, amigos, familiares, vizinhos, para ocultar a extensão do envolvimento com jogos de azar. Então, por exemplo, um vizinho percebe que ela está jogando porque viu no celular. Ah, não, comecei hoje. Só quero ver como é que é, todo mundo está falando. Estou acompanhando tal celebridade que disse que tem algum tipo de benefício. Acabei de entrar. Nossa, estou aqui há 15 minutinhos só para ver como funciona o aplicativo. Então, ela nega o quanto tempo real ela passa e a extensão da dívida. Ela prejudicou, ou seja, se afastou de alguém, ou chegou até a perder um relacionamento significativo. Então, por exemplo, um divórcio, o término de um relacionamento amoroso, como um namoro, um casamento. Se afastou de familiares, perdeu amizades, perdeu um emprego, não conseguiu uma promoção, não conseguiu, se está estudando, por exemplo, na universidade, não conseguiu concluir o semestre, reprovou nas disciplinas, não conseguiu defender o seu TCC pelo tempo envolvido no jogo e, como a gente mencionou nos critérios anteriores, ela passa mais tempo pensando em como reaver aquilo, nas experiências super bem-sucedidas de um dia, né? A adrenalina, entre aspas, aquela sensação de prazer, ganhei, nossa, a emoção que eu vou recuperar na próxima partida depois que eu perdi. Ela depende de outras pessoas para fornecer dinheiro para aliviar situações financeiras desesperadoras por causa do jogo. Então, alguém tem que ajudá-la a manter, não ela a se manter. Não é alguém ajudar a pagar uma luz, a fazer as compras do supermercado, mas sim a conseguir jogar hoje. Não importa o valor, mas ela precisa. Então, por isso que há relatos de pessoas que passaram de R$1 milhão, porque a aposta diária é pequena. Mas como ela entra em tolerância, é possível ela passar 12 horas jogando. E aí, isso por um mês. E é isso, a gente viu que ela precisa ter esse comportamento pelo menos por um ano. Então, desses 9 critérios, ela precisa, pelo menos durante um ano, apresentar 4 deles, não importa quais sejam esses 4. O que é mais comum? Que depois a pessoa acabe apresentando todos ou a esmagadora maioria. E como critério B, o comportamento dela, por exemplo, não é melhor explicado por um episódio maníaco. Então, ela não é portadora do transtorno bipolar, principalmente tipo 1, onde episódios maníacos são mais frequentes. Então, ela não está jogando porque naquele momento ela está vivenciando um episódio maníaco do transtorno bipolar tipo 1. Então, esses critérios diagnósticos não estão associados a uma outra comorbidade que ela pode até apresentar. Está associado ao comportamento do jogo patológico. Quando a gente vai olhando para esses critérios, a gente vai compreendendo
porque vários veículos de notícias, Revista Piauí, Estadão, Folha de São Paulo, entre outros, estão noticiando a gravidade do transtorno do jogo no nosso país através da modalidade do jogo online. Continuando em relação aos critérios diagnósticos do DSM-5-TR, que é a versão atual, é importante especificar se é episódico, ou seja, atendeu esses critérios diagnósticos em mais de um momento, por exemplo, 2023, 2024, e em alguns momentos os sintomas desapareceram. Então a pessoa teve alguns momentos, entre aspas, de sobriedade. Sobriedade, a gente usa esse termo para falar do indivíduo que não está consumindo substâncias psicoativas, tanto lícitas quanto ilícitas, naquele período de consumo de substância. Persistente. O episódio persistente significa que ela vai experimentando esses sinais e sintomas de modo contínuo por vários anos. É importante também especificar se essa pessoa está em remissão precoce. Então, ela preencheu todos os critérios mencionados e nos últimos 3 meses nenhum deles foi atendido. Então, durante um período de 1 ano, os últimos 3 meses, ela não apresentou nenhum desses critérios. Remissão sustentada. Por mais de 1 ano, todos aqueles critérios preenchidos anteriormente não foram atendidos. Então, há 1 ano, ela está no que nós denominamos uma remissão sustentada. Ou seja, um indivíduo que apresenta um quadro de remissão sustentada, ele tem mais chances de vir a continuar nessa remissão sustentada. Ele vai conseguir ficar mais tempo. Pode haver uma recaída, como acontece nos transtornos por uso de substâncias psicoativas? Sim, mas é um indivíduo que está tendo melhores resultados com seu tratamento, está sendo mais bem sucedido. O indivíduo que apresenta um quadro de remissão precoce, a gente aumenta a observação para esses 3 meses se tornarem 4, 5, 8, 24, 36 meses. Quanto à gravidade, nós vimos que eram 9 critérios propostos pelo DSM-5-TR. Se um indivíduo, no momento, apresenta até 5 critérios, porque lembra, para ser transtorno do jogo, a pessoa precisa apresentar minimamente 4. Então, se ela está entre 4 a 5 critérios, ela é diagnosticada como portadora do transtorno do jogo leve. Se ela apresenta 6 ou 7 critérios, ela é classificada como portadora do transtorno do jogo moderada. Porém, se ela apresenta 8 ou 9 critérios, isto é, todos os critérios, ela é classificada, diagnosticada como portadora do transtorno do jogo grave. Então, nos portadores de leve e moderado, novamente, não importa quais são os critérios, importa a quantidade dos critérios. E também a gente consegue compreender que um portador de transtorno do jogo grave vai precisar muito mais da intervenção da equipe multiprofissional, de uma assistência de enfermagem com prática em evidências para ter uma melhora clínica comparativamente ao indivíduo que tem um transtorno leve. O moderado precisa de muita atenção nossa, porque de 7 para 8 critérios é só mais 1, ou no máximo 2, se ele tiver pelo menos 6. Então, esse indivíduo, a gente deve fazer de tudo
para ele não se agravar, ou seja, ele não apresentar mais critérios atendidos, e sim da gente fazer de tudo para ele ser leve e em breve a gente conseguir uma remissão, né? Então a gente começa com os passos da remissão precoce para posteriormente da remissão sustentada. Um outro fenômeno que também acontece, mas até o momento ele não está considerado como um transtorno mental, de acordo com a APA, Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Então ele consta no capítulo que condições que necessitam de mais estudos no DSM-5-TR, Manual Diagnóstico Estatístico, 5ª versão, texto revisado, que são os distúrbios ou transtornos de jogos na internet. Então, as pessoas que jogam em tempo real games com outras pessoas no mundo inteiro. Então, nós já observamos, os estudos apontam uma importância epidemiológica significativa, isto é, cada vez mais crescente e constante o aumento da incidência, que são casos novos. Então, a gente já tem uma prevalência significativa e, infelizmente, está aumentando a incidência. Então, é algo que também, infelizmente, nós ouviremos falar como um problema de saúde mental severo nos próximos anos. E os jogos, apesar de não serem uma substância psicoativa, eles ativam os mesmos sistemas de recompensa pelo que a gente denomina drogas de abuso, substâncias psicoativas. E os sintomas comportamentais, ou seja, irritação frente à abstinência, é comparável à abstinência pelo uso do álcool, por exemplo, ou da cocaína, ou do crack. Então, é por isso que transtornos de jogos estão no mesmo capítulo de transtornos relacionados às substâncias psicoativas. Apesar de não envolver uma substância, pelos exames de imagem, tomografia, ressonância de crânio, de cérebro, os mecanismos de recompensa são os mesmos ativados. Como os profissionais de saúde, especialmente os profissionais de enfermagem, têm de desafios quanto a essa população que sofre dos transtornos de jogos? Primeiro, uma questão de as quantias crescentes de dinheiro. Então, um grande problema social é apostas online são empresas que obtêm muito lucro. Por isso que elas conseguem fazer patrocínios extremamente significativos. E os jogadores jogam cada vez mais, tanto valores quanto tempo a cada aposta, um valor. E aí, se a pessoa pode ser um valor simbólico, R$5, mas ela passa 18 horas, se a gente multiplicar 5 por 18, esse valor ao dia para cada indivíduo começa a não ser mais insignificante. E a gente já discutiu até o momento que se precisa de quantias cada vez maiores. Um questionamento que muitos autores vêm fazendo é da claw machines, aquelas máquinas de pelúcia que também estão se tornando cada vez mais populares no nosso país, em vários shoppings, que os donos, vamos dizer assim, do negócio, dizem que é só um jogo de habilidade. Mas perseguir as próprias perdas e ter o estímulo, você consegue da próxima, não, cismei, eu quero o unicórnio cor-de-rosa, acaba atingindo o mesmo sistema de recompensa que transtorno do jogo e transtornos por uso de substâncias psicoativas. E também tem a recompensa do dinheiro. Então a gente tem várias máquinas de surpresa,
Olha, só coloque R$ 25 e veja o que você pode ganhar. Você pode ganhar uma televisão. O mecanismo é o mesmo. Todos nós hoje estamos cada vez mais tempos frente à tela, não obrigatoriamente online. Se a gente se encontra, pode ser que você esteja fazendo anotações no seu celular sobre as palestras que você está acompanhando aqui no Coinf. Pode ser que você esteja no seu internet bank. Pode ser que você esteja em algum aplicativo de mensagem, ou pode ser que você está betando, jogando em algum site de apostas. É impossível a gente saber. Por isso que uma medida polêmica, mas que a família tem que fazer, é confiscar o celular. Enquanto aquela pessoa não evolui para remissão, ela não pode estar com o celular dela. Então, é a abstinência total. Então, é o mesmo com alguém dependente do álcool. Tem que suportar a abstinência. Então, não pode ter nenhuma bebida alcoólica no lar. A pessoa não pode comprar no supermercado, num posto de gasolina. Quanto às intervenções, a gente pode orientar a essa pessoa em sofrimento mental, procurar os jogadores anônimos, uma entidade, um grupo de autoajuda sério que segue os mesmos passos do NA, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Game Addicts, um novo grupo também para os viciados em tecnologia anônimo. Então, desde as pessoas que a gente comentou há pouco, que jogam online ou passam tempos demais nessa vida online e não conseguem se desligar, então a gente já tem um grupo de autoajuda que são os dependentes de internet e tecnologia anônimos. Então, essa pessoa também deve receber orientação. Em alguns casos, é necessário para os dependentes graves internação e curatela, porque, como a gente vem reforçando, um sistema de recompensa do cérebro, ele é atingido igual a substâncias psicoativas lícitas e ou ilícitas. O ou é porque depende de país para país, o que determina uma das substâncias ser lícita ou ilícita. Então, para a pessoa passar a abstinência num local seguro, muitas vezes é necessário internação e a curatela, ou seja, ter um tutor da família para a família inteira não se tornar totalmente endividada. Como hoje a gente precisa, hoje a gente usa cada vez menos dinheiro físico, a família pode liberar um crédito mínimo, tanto no cartão de débito quanto de crédito, mínimo mesmo, R$100 para encher o tanque de gasolina, por exemplo, para almoçar, se não tiver refeitório, não levar a marmita no local de trabalho, ou seja, para o mínimo do mínimo. Então, essas são intervenções necessárias que o profissional de saúde tem que orientar e apoiar a família de um portador de transtorno do jogo. Nós, enquanto enfermeiras e enfermeiros, como que a gente presta assistência de enfermagem a alguém nessa condição? Primeiro, compreender que o dependente porque um portador de transtorno do jogo, ele é um dependente do jogo, igual um dependente de uma substância psicoativa, e ele é o ator principal no contexto de recuperação, ou seja, ele precisa estar envolvido com esse processo de melhoria, ele precisa querer parar. E aí as nossas ações vão ser voltadas compreendendo que o transtorno do jogo é um transtorno mental como a dependência química, ou seja,
as nossas ações não vão ser baseadas na concepção moralista que, infelizmente, em pleno 2025, em pleno século XXI, muitos profissionais de saúde ainda têm quando a gente fala sobre dependência química. Reforçando que o alicerce de uma assistência de enfermagem é o vínculo terapêutico. Para isso, no meu primeiro contato, na anamnese, né, no primeiro contato com esse indivíduo, qual foi a minha postura? Foi uma postura acolhedora? Eu apliquei escuta qualificada? Eu utilizei técnicas de comunicação terapêutica? A minha comunicação foi assertiva para se criar esse vínculo terapêutico? Eu fiz avaliação com ferramentas como genograma, ecomapa, se a família daquele indivíduo que eu estou em atendimento, ele é um fator de proteção ou um fator de risco para o transtorno do jogo. Eu estabeleço limites para esse indivíduo? Eu estabeleço incentivar a finalização do tratamento, trabalhar com o conceito de prevenção de recaídas, por exemplo. Explico a diferença da remissão precoce para remissão sustentada, que 3 meses é uma vitória, mas não é alcançar o pódio, que esse indivíduo precisa de uma remissão sustentada, então ele tem que fazer o tratamento pelo tempo que for necessário e se afastar para o resto da vida de apostas de jogos online. Então, a assistência de enfermagem vai se basear na minha anamnese, ela vai ser específica, ou seja, eu tenho que avaliar como que está o transtorno do jogo daquele indivíduo. Então, qual foi o último episódio que ele jogou? Nisso eu estou avaliando o tempo de abstinência. Quantas horas ele fica por dia no jogo? Qual é o ambiente dele de consumo? É a residência? É o local de trabalho? É o transporte público até o carro próprio, enquanto ele faz o deslocamento da sua casa para o local de trabalho? Ou são todos esses locais? Qual a frequência de consumo nos últimos 6 meses, por exemplo? Então, esse consumo está se mantendo constante, teve tentativas de redução ou não, ele vem num frequente, aí eu vou aplicar diagnósticos de enfermagem de acordo com a Nanda. Selecionamos apenas alguns para ilustrar o quanto nós temos ações possíveis com esse indivíduo. Então, um diagnóstico possível é comportamento de saúde propenso a risco. Claro, aqui a gente só elencou os diagnósticos de enfermagem, mas cada enfermeiro vai descrever o diagnóstico na nomenclatura correta, né? Colocando os fatores relacionados evidenciados na sua descrição. Então, pensando nos 9 critérios, que no mínimo são 4, comportamento de saúde propenso a risco faz sentido? Assim como autonegligência, porque todas as outras esferas da vida ficam prejudicadas, então autocuidado em relação às atividades de vida diária. Privação do sono, porque alguns não conseguem dormir por conta do quanto perdeu naquele dia, ou diminui o número de horas de sono para estar jogando. Tem um controle emocional lábil, então o critério de se irritar facilmente, se entristecer facilmente por conta do jogo, uma baixa autoestima situacional, porque a pessoa consegue perceber que ela não vive sem o jogo, então ela percebe que ela está se endividando.
ela pode apresentar desesperança, não conseguir perceber que está melhorando. O seu relacionamento ineficaz, mas podem ser diversos relacionamentos. Não consegue ter um desempenho, apresenta um desempenho de papel ineficaz, que pode ser o papel de cônjuge, de pai, de mãe, de profissional. E aí, por solicitar a ajuda da família só de modo financeiro, para passar muitas horas jogando, para tentar recuperar e não conseguir pagar as dívidas, pode apresentar o diagnóstico de processos familiares disfuncionais, a interação social prejudicada, porque o assunto é o jogo, é solicitar dinheiro para poder jogar. Essa pessoa se sente impotente, o sentimento de impotência. Então, ela pode perceber que a relação dela com as apostas está comprometida, mas ela não consegue parar. Então, ela tem um sofrimento da sua moral. Por isso que existe um risco de suicídio importante, né? A gente sabe que desde a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, desemprego é fator de risco para o suicídio. Então, por isso que portadores de transtorno do jogo têm risco para suicídio. Mas a partir das nossas intervenções, a gente pode fazer com que essa pessoa também apresente diagnósticos como disposição para controle de saúde melhorado. Então, ela está vindo ao CAPS, ela está indo a um consultório de enfermagem, então ela está buscando ajuda, ela está fazendo tratamento medicamentoso por um período para diminuir a impulsividade, ela está com disposição para melhora do autocuidado, então as outras atividades de vida diária ela está realizando ou buscando realizar. Então nós, enquanto enfermeiros e enfermeiras, nós vamos traçar o nosso plano assistencial para esse indivíduo e fornecer apoio aos familiares que ainda estão presentes com essa pessoa frente a esse quadro. Podemos aplicar outros diagnósticos de enfermagem, claro, aqui a gente só pontuou alguns, né? Mas o enfermeiro, como foi essa iniciativa do COENF, precisa compreender, estudar muito mais sobre transtornos do jogo, porque infelizmente também com a realidade dos jogos na internet, esse problema vai se tornar cada vez mais comum, ou seja, alcançar as dimensões de um problema de saúde pública, infelizmente, e a gente tem que estar preparado para prestar uma assistência de qualidade, uma assistência de enfermagem de qualidade para esses indivíduos. Para elaborar essas considerações, elas estão baseadas no DSM-5, também num dos capítulos, que é o manejo do dependente químico, a construção de limites, presentes nas Diretrizes Nacionais de Enfermagem e Saúde Mental, do COFEN 2022, que está disponível online gratuitamente para quem baixar no COFEN Play, e também o capítulo do uso problemático de substâncias psicoativas e assistência de enfermagem, no meu livro Saúde Mental e Psiquiatria para a Enfermagem. Muito obrigada a todos, muito obrigada à organização do COENF, para a gente refletir juntos sobre o problema do jogo patológico.